Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a palestra aqui do meu querido amigo, irmão, vizinho, tudo que a gente possa, né? Que a gente convive aí há anos, muitos anos, Anderson Patrício, que vai nos falar sobre bem-aventurado os que têm os olhos fechados, né? Mas antes de passar a palavra para o meu querido amigo, nós vamos, como de costume, fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier para o Espírito Humano, lição 105, observação primordial. Há uma fala de Jesus em Marcos, capítulo 12, versículo 29, e Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, é nosso Deus, o Senhor é um só. E aí Emmanuel explica o que Jesus quis dizer com isso. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, nós nos lembramos dessa passagem, né? Quando esse escriba chega para Jesus e diz: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece destacar. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em relação à boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que se lhes seria possível enveredar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e destruição. Contudo, jamais poderia enganar o plano das verdades eternas, a qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Bonita observação de Emmanuel nesse ensino de Jesus ao povo de Israel, porque, como o próprio Emmanuel explica aqui, tudo isso aqui aconteceu. Por isso que Emmanuel fala aqui, né? Criaram deuses fictícios, principalmente o povo hebreu, que era idólatra, o povo pagão, aliás, que era idólatra, que adoravam vários deuses, diferente do hebreu, que era monoteísta, só acreditava num Deus. E Jesus então relembra a eles a necessidade de crer nesse Deus, esse único Deus, esse Pai Nosso, né? Para que a gente não se afastasse das verdades divinas. Entretanto, como Emmanuel diz aqui, muitas coisas desse nível aconteceram. Em busca de uma liberdade própria, criaram Deus fictício, criaram discórdias, até hoje. A gente vê aquela região lá de Israel, da Palestina, um conflito. O conflito lá não é territorial, o conflito lá é religioso. Até hoje sempre foi. Trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar guerra e destruição. Então, infelizmente, nós vemos que tudo isso ainda acontece até os dias atuais. E o que Emmanuel nos fala aqui é que nós, se observássemos realmente mais esse Deus de amor e bondade, esse Deus que nos ensinou todas essas verdades, a gente não teria tantos problemas como aquela região ainda tem até os dias atuais. Mas também, como Emmanuel afirma, um dia todos eles compreenderão, como nós mesmos. Porque também ele cita que muitas vezes a gente deixa de observar as leis de Deus em função de quê? Da nossa preguiça, da nossa falta de realmente querer compreender um pouco mais, de estudar, de realmente entender o que Jesus espera de nós através do seu Evangelho de amor. Então, essa página da manhã de hoje, antes da gente passar a palavra para o Anderson, vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, que os bons amigos espirituais possam intuí-lo nesta manhã de domingo para a mensagem que ele irá nos trazer, fruto dos seus estudos,
que nós possamos aclimatar nos nossos corações. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva, bem como a todos nós, nessa manhã. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberto a nossa manhã de domingo, com a paz de Deus no coração de todos nós. E eu passo a palavra para o nosso querido amigo Anderson. Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela confiança aí da gente estar sempre por aqui falando com vocês. É um prazer enorme. Que os nossos corações estejam sempre abertos para o amor que Cristo tem para nos oferecer, né, pessoal? Porque Ele sempre nos quer bem. Como disse o Robinson, nosso tema de estudo hoje é bem-aventurados os que têm olhos fechados. E quando esse tema me foi proposto, eu fiquei lá pensando, puxa vida, como é que eu vou falar sobre esse negócio, né? As bem-aventuranças são coisas muito interessantes, porque a gente sempre tem uma visão conturbada dos títulos, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Que deles serão reinos dos céus. A gente fica sempre tentando questionar. E aí, conforme a gente vai lendo, vai estudando, vai compreendendo melhor, a gente vai percebendo o quanto ainda precisamos flexibilizar os nossos sentimentos, nossos corações, nossos pensamentos. Porque, uma vez encarnados, nós que somos espíritos imortais, né, que vêm para esse plano material com o intuito de aprendizado, uma vez encarnados, começamos a nos colocar em primeiro lugar sempre. A gente pensa sempre que o que sentimos é o que é certo, que o que pensamos é o que é certo. Sempre achamos que somos o centro dos motivos dos acontecimentos. Como assim? É mais ou menos assim. Um vizinho põe um som alto e a gente acha que é para nos irritar. O único objetivo dele é me irritar. O vizinho tem um cachorro que começa a latir muito e o objetivo do vizinho qual é? Nos irritar. Se algum dia, por acaso, o carro dele fica parado na nossa porta, ele fez isso de propósito, para nos irritar. Se um parente faz um evento em casa, convida alguns parentes e não nos convida, fez isso porque não gosta da gente. Nós nunca temos a visão simplória de que simplesmente aconteceu por algum outro motivo e não para nos atingir, né? E essa nossa visão nos remete a uma reflexão assim: se eu tenho algum problema físico, Deus fez isso para me castigar. E essa é uma sensação natural, já que somos espíritos encarnados e que damos muito valor para a matéria, né? E aí, se a nossa constituição física está com alguma enfermidade, naturalmente nos sentimos preteridos por Deus, ao invés de simplesmente fazermos uma reflexão muito tranquila, muito simples, de que essa é uma condição que nós mesmos atraímos através das nossas atitudes, nesta encarnação ou em encarnações passadas. E é como o Robinson falou, a necessidade do estudo, porque a gente vai percebendo que o Espiritismo tem muitas pessoas que frequentam porque acham interessante, porque são simpatizantes, né, do Espiritismo. Porém, nossa religião é também uma filosofia de vida e é também uma ciência. E essas questões filosóficas e científicas só serão alcançadas através do estudo. Porque quando a gente é simpatizante do Espiritismo, vem para tomar uma água fluidificada, um passe, e assistir um estudo semanal, isso tudo é muito importante, é muito interessante. Geralmente são palavras edificadoras, que nos remetem a reflexões interessantes, mas é muito limitado. A gente precisa realmente se debruçar para a ciência e para a filosofia que está embutida nessa religião maravilhosa que é o Espiritismo,
para que a gente entenda profundamente os conceitos daquilo que é dito, daquilo que veio Kardec nos esclarecer, para que realmente as coisas passem a fazer sentido. E isso é muito simples de entender. Cristo, quando veio, há mais de 2000 anos atrás, ele veio com o objetivo principal de nos ensinar a amar, né? Deus sobre todas as coisas, a si mesmos e ao próximo como a si mesmo. E todo mundo já entendeu isso, né? Ninguém tem dúvida disso, seja qual for a religião que a pessoa siga, isso é um ponto pacífico. Porém, o entendimento ainda não nos fez vivenciar esse ensinamento. Eu compreendo ele, mas não o vivencio. Porque em muitos casos a gente não está conseguindo amar nem a si mesmo, né? Quem dirá Deus sobre todas as coisas ou principalmente o inimigo. Quem já consegue amar o inimigo aí, pessoal? É difícil, né? É complicado. E aí a gente vai trazendo essas reflexões para que a gente dê uma ampliada nas nossas percepções do que é o Espiritismo. Então, feita esses comentários, agora nós vamos adentrar ao estudo de hoje, que afirma: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vamos entender o que Kardec quis nos ensinar com isso. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu me imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter é que vos foram assinaladas, não as atribuídas, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volveis sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Então, por essa oração que o Espírito, deixa eu lembrar o nome dele aqui, Vianney, disse lá em Paris, né? Vou até falar de novo, porque isso aqui é a oração sugerida pelo Vianney, tá? Meu Pai, cura-me, mas faz que a minha alma enferma se cure antes do meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Bom, e fica claro aqui, né, que a gente foi criado simples e ignorante, né, mas com a alma pura. E que ao passar dos tempos, fomos tendo atitudes, tomando decisões equivocadas, que foram deixando a nossa alma meio turbada. E aí, por essas questões, vez ou outra, vimos para esta encarnação ou outra com algum tipo de enfermidade. E nesse caso aqui estamos falando sobre a cegueira. E aí, Vianney está dizendo, pessoal, essa cegueira não pode ser curada por mim. Só quem pode curar é Deus. E isso só vai acontecer se houver o merecimento. Porque, do contrário, é necessário que se passe por essa situação por algum motivo maior. É possível que essa cegueira venha nos defender. E aí eu lembrei aqui agora até de uma passagem de Chico Xavier, que visitava sempre uma criança que nasceu toda deforme, né? Deformada, sem condições de raciocínio, que já vivia há alguns anos, sob o cuidado da mãezinha dela, e vivia gemendo, sofrendo,
debilitada mentalmente, fisicamente, e aquela mãezinha sempre tratando daquela criança no berço, mas percebendo aquele sofrimento físico. E aí, numa das visitas de Chico Xavier, a mãe disse para o Chico: Senhor Chico, por favor, interceda com a espiritualidade para que meu filho seja poupado desse sofrimento. Não que eu esteja com preguiça de tomar conta dele, nem que eu queira me livrar dessa possibilidade de convivência, mas é que percebo que meu filho sofre muito, Chico. Ele sofre o dia todo, ele geme, ele não tem um motivo para viver. E aí Chico explicou para aquela mãezinha o seguinte, que ela se voluntariou para recebê-lo como filho, naquela encarnação, para protegê-lo. Qual era a situação daquele espírito? Ele teria sido um espírito muito trevoso, muito mau, muito ruim em encarnações passadas. E tinha feito maus tratos para muita gente. Mas ele teria se arrependido. E nas últimas tentativas de encarnação, tendo se arrependido, tentou refazer os erros que cometeu. Porém, como ele tinha muito espírito que não gostava dele, que também eram espíritos trevosos, ele não conseguia em nenhuma encarnação êxito na sua tentativa de recomeço. E aí foi concedido a ele a benesse de vir numa encarnação sem condições psíquicas, né? Ele era totalmente debilitado mentalmente, para que os espíritos que tinham algo contra ele não pudessem localizá-lo entre os encarnados. Então, que aquilo na verdade era uma proteção para aquela criatura. Ele estava de verdade passando por um momento de refresco, de menos pessoas incomodando, menos obsessores atacando, e que era um momento necessário para o desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente vê uma explicação dessa, as coisas passam a fazer sentido, né? E a gente acalenta o coração e pensa, Deus sabe o que faz. Mas, porque é com o outro. Porque quando é com a gente mesmo, estamos sempre reclamando que não conseguimos aquilo que queria, às vezes uma questão material, um emprego, um carro, ou uma questão física, ou uma questão emocional. A gente está sempre questionando os desígnios de Deus. E eu digo para vocês, sem medo nenhum de errar, a gente recebe exatamente aquilo que a gente merece ou precisa para se tornar uma pessoa melhor. E se não há consentimento pessoal naquela situação que nos incomoda, necessário se faz que entramos em reflexão. Por que exatamente está acontecendo isso comigo? Na verdade, a pergunta adequada não é por quê, é para quê. Para que eu vim com essa enfermidade? Para que eu estou passando por essa ou aquela situação que me incomoda? Porque o objetivo é certamente a nossa evolução moral. Um aprendizado necessário, que nós nos colocamos em situações, por escolhas próprias, que no futuro nos remete a circunstâncias desagradáveis. E aí precisamos, então, desse aprendizado. É necessário que a gente abra o coração para isso, pessoal. Porque senão a gente vai continuar sempre achando que Deus não é tão justo assim. Por que Ele permitiria, nesse caso aqui em tela que estamos estudando, a cegueira dessa moça? Vamos avançar para entender melhor aqui o estudo. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão as forças e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Então é mais ou menos assim: Papai do céu, cura minha alma, me dá forças,
me faz entender o motivo dessa cegueira. E se minha oração for verdadeira, eu vou ter essas forças necessárias e com elas, quem sabe até posso voltar a enxergar. Mas é uma compensação esse voltar a enxergar? Não. É o resultado. Se você já entendeu, se você já aprendeu o motivo pelo qual veio com aquela enfermidade, ela não se faz mais necessária. Isso é muito fácil de entender, só quando a gente lembra dos nossos filhos. Quem aqui teve filhos pequenos, tem filhos, na fase dele pequenininha, a gente entende muito bem isso. Quantas vezes foi necessário que a gente fosse enérgico, né, com os filhos para atingir um objetivo? E assim que o objetivo é atingido, a gente muda completamente nossa postura diante do próprio filho. Às vezes o menino não quer estudar de jeito nenhum. Aí a gente é enérgico, tem que estudar. Aí o menino vai lá, tira 10 numa prova, o que a gente faz? Abraça, beija, parabéns, você conseguiu o que a gente queria. E é assim, não é uma compensação, é só o reflexo do objetivo atingido. Se a gente atinge o objetivo, cessa a necessidade daquela enfermidade. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancastes os olhos se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar causa da vossa condenação. E aí a gente começa a entrar numa outra reflexão. Como que os nossos olhos podem se tornar causa da nossa condenação? A gente está vivendo num momento planetário de desenvolvimento tecnológico, onde isso aqui faz o maior sentido do mundo. Quando a gente era jovenzinho, e a maioria aqui, eu acho que com algumas poucas exceções, foi na mesma época que eu, a gente não tinha os acessos que as crianças de hoje têm a todo tipo de informação. Eu estou falando da criança, mas a gente também tem, né? A gente tem um aparelhinho pretinho que anda agarradinho com a gente o dia inteiro, que abre o mundo inteiro aos nossos pés. A gente pode ver o que quiser ver. Eu costumo dizer sobre os celulares que eles são um potencializador. Se você usa o celular para o bem, ele potencializa o bem. Mas se você usa para o mal, ele potencializa o mal. A gente tem acesso a tudo que a gente quiser ter. Verdades e mentiras. E muitas vezes a gente quer ter acesso a mentiras. Eu, por exemplo, eu tenho 7 filhos. 6 são mulheres. E eu fico com dó, não delas, mas eu conheço bem o mundo feminino, daquelas mulheres que se preocupam muito com o que a sociedade determina como o que é ser bonita, né? É uma coisa muito complexa. E aí a gente vai vendo ali nessas redes sociais um monte de mulher bonita pra caramba. E aí a gente encontra com elas na rua e descobre que não é nada daquilo que a gente estava vendo. É verdade isso ou é mentira? Porque aquela pseudo-perfeição que se encontra ali acaba gerando uma sensação de desconforto para aquela mulher que persegue essa perfeição e não consegue. Eu estou falando mulher, mas é homem também. Porque os caras bombadinhos, né? Magrinho, bonitinho. Então, assim, isso tudo entra em nós através do olhar. E aí a gente começa a ficar mais preso às questões materiais do que às questões morais. E aí, nesse caso, o que é melhor? Eu ir aumentando a minha conta de débito com a espiritualidade, com a elevação moral desejada, ou ser cego e não ter essas oportunidades? Percebe? Tem um caso que eu não sei até se
se foi verdadeiro, mas eu ouvi um palestrante falando e eu achei muito interessante. Um espírito suicida. E aí ele veio com o objetivo de deixar de ser espírito suicida. Suicidou-se. Aí veio de novo, suicidou-se. Aí ele pediu que eu venha, porque ele sempre cometia suicídio usando as próprias mãos, né? Ou ele tomava um remédio, ou ele se atirava nele mesmo. Aí ele falou que eu venha sem os braços. Ele pediu, eu quero vir sem os braços, que eu não vou mais conseguir suicidar. Aí ele foi e pulou do barranco. Aí ele pediu, não, então que eu venha tetraplégico e que passe 80 anos vivendo sem condições de tirar minha própria vida. São escolhas, né? Ele queria deixar de ser suicida. Então, assim, muitas vezes a gente vem com algumas limitações físicas, psíquicas, exatamente porque nós mesmos pedimos, porque sabemos que aquilo ali vai ser causa da nossa derrota em relação às questões morais. A gente, como eu falei lá no início, né, a gente vem encarnado e começa a esquecer da nossa pátria real, que é espiritual. O que passamos aqui nesse período de 80, 100 anos que seja, é passageiro. Nossa vida é no plano espiritual. Então, seja o que for, seja como for, vai passar. E se for por um bom motivo, e se atingir o objetivo, porque inclusive tem isso também, tá, pessoal? Aquele que vem com alguma circunstância para esse plano material e fica maldizendo a própria vida por aquele motivo, não conseguiu atingir o objetivo, tá? E aí vai vir de novo, às vezes, em situações piores. Porque o objetivo é passar pelo que a vida nos oferece numa boa, com aceitação, com resignação, com compreensão, com a confiança de que Deus nos permitiu aquela situação pelo nosso bem. E não reclamando, lamuriando, achando que a vida é um desastre. Porque isso demonstra a nossa falta de compreensão pelo verdadeiro motivo. Na verdade, dor é divina oportunidade de regeneração, não é castigo. E se não tivermos essa compreensão, não adiantou nada. Vamos voltar a falar dos filhos. A gente põe um filho de castigo e ele fica lá reclamando da vida, a gente tira ele do castigo? Não, por quê? Porque ele não entendeu o motivo do castigo ainda. Mas vamos que ele tinha ficado de castigo porque brigou com o irmão. Aí ele vai para o castigo, chega lá, ele pensa, reflete, volta e fala com o irmão, me perdoe, eu não devia ter feito isso com você. Ele permanece no castigo? Não. Por quê? Porque entendeu o motivo daquilo. Então, assim, nós estamos falando de castigo porque a gente está falando de ser humano, de filho, de criação. O Papai do Céu não nos castiga. Ele nos dá a oportunidade de passar por circunstâncias que vão nos ensinar o que a gente precisa aprender. Uma vez ensinado, cessa a necessidade daquela circunstância, né? É assim, do jeito que a gente vai falando, fica parecendo que é muito fácil. Pessoal, não tem nada fácil nessa história, tá? É importante, eu gosto muito de fazer algumas comparações para a gente entender melhor as coisas. Como a minha área de trabalho é jurídica, eu vou usar aqui uma questão, uma fala jurídica, mas eu vou contextualizar para vocês entenderem. Vocês já ouviram falar em norma jurídica programável? O que é uma norma programável? A gente tem a Constituição Federal, que é uma norma jurídica, né, que foi criada para nos direcionar em termos de lei. Lá no capítulo 5, inciso não sei qual lá que eu não lembro, diz assim: toda criança tem direito de estudar, brincar e se alimentar bem. Isso acontece no nosso país, gente? Todas as crianças já estão exercendo esse direito? Óbvio que não. Mas aquilo é uma norma programática, ela precisa ser perseguida. A gente, deveria pelo menos, né?
Os governantes deveriam colocar isso como uma prioridade. Eu tenho que criar condições para que todas as crianças tenham essas condições garantidas. Mas sabe-se que não é possível do dia para a noite. Por isso é uma norma programática, uma norma que a gente precisa perseguir. E eu costumo fazer essa comparação com o estudo do Espiritismo. Esses livros que Kardec codificou, para nós, espíritos em evolução, é uma norma programática. Quando Jesus disse, você precisa amar Deus sobre todas as coisas, a si mesmo e ao inimigo, é uma norma programática. A gente não consegue ainda, mas precisa perseguir. E essa reflexão, a gente precisa traçar ela para tudo que a gente vai aprendendo nesse estudo científico, filosófico que a doutrina espírita oferece. Porque a sensação que nos dá quando a gente vai estudando, quando a gente vai lendo os ensinamentos, é que jamais conseguiremos, né? Se você for eleito prefeito amanhã, você tem convicção que você vai conseguir deixar todas as crianças em Volta Redondense estudando, brincando e se alimentando bem? Não, vai te dar uma sensação de impotência, eu não vou conseguir resolver isso. E com relação ao Espiritismo, é a mesma coisa. A gente pensa, nunca vou conseguir amar o meu inimigo. Nunca eu vou conseguir seguir essa doutrina ao pé da letra. Porém, é um pensamento que a gente precisa mudar. Porque é possível, mas vai levar tempo. Porém, a gente precisa praticar. Vou dar um exemplo para vocês. Fora da caridade não há salvação. É uma frase linda. Chico Xavier dizia, se fosse fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Você sabia que o Chico falava isso? Porque o que ele achava interessante era, fora da caridade não há salvação. E aí a gente pergunta, então eu faço caridade para me salvar? Porque se não há salvação fora da caridade, eu pratico a caridade e me salvo. E aí alguns pensam que podem doar várias cestas básicas para se tornar político. E aí se salvou. Agora eu sou vereador da cidade, me salvei. Não é disso que nós estamos falando, né, pessoal? O que acontece com a caridade? Quando a gente começa a fazer, para quem não fez, é muito difícil. Você abrir mão de algo que você quer pelo próximo é muito difícil. E quando eu digo algo, porque a gente sempre pensa que caridade é dinheiro, né? Dar dinheiro, dar comida, dar roupa. A gente sempre leva para o lado material da coisa. Não estou dizendo que não seja importante, tá, pessoal? Se puderem fazer, façam. Mas eu quero dizer para vocês que é a mais simples de todas. Porque abrir mão de uma roupa que você não usa mais, abrir mão de um valor monetário que não vai te fazer falta para alimentação, isso tudo é muito fácil. Quer ver uma coisa difícil? Abrir mão do seu descanso de domingo, ir lá no grupo Viver e passar o dia limpando o banheiro lá. Aí você está abrindo mão do seu tempo de descanso. Viu como é que a coisa ficou mais difícil? Então, assim, quando a gente fala em fora da caridade não há salvação, é porque quando se começa esse movimento de caridade, nós vamos aprendendo coisas que sem esse movimento nós não saberíamos. Eu frequentei, quando comecei a frequentar a casa espírita, por 3 anos como paciente, porque eu estava deprimido, tomando tarja preta, pensando em suicídio, e a minha psiquiatra, que era espírita, falou, você precisa ir para o centro espírita, para tentar um caminho. Eu passei 3 anos em tratamento. Eu nunca pensei assim, o que mantém essa casa em pé? Quem vem aqui varrer? Quem limpou o banheiro para eu usar? Foram questões que eu nunca me preocupei. Eu estava ali para quê? Para me tratar. Né? A gente vai para o hospital para se tratar fisicamente, a gente não quer saber quem está pagando o enfermeiro, a gente quer que o enfermeiro nos atenda bem. A gente não quer saber como é que o médico fez para chegar ali, a gente quer que ele nos atenda bem. Mas quando a gente se cura, a gente fala, puxa vida, gratidão. E aí que eu abri os olhos para entender. Eu cheguei para o dirigente daquela casa uma vez e falei assim,
Esse pessoal fica aí fazendo esse atendimento aí fraterno até 1, 2 horas da manhã, começou às 7 horas da noite, eles devem ganhar bem, né? O tio Ayrton riu de mim por ganhar bem? Não, isso é voluntário. Como assim voluntário? Como é que uma pessoa se dispõe a trabalhar voluntariamente? Não tem sentido nenhum isso aí. Ele foi, mas é. E muitos aqui estão até desempregados, saem daqui 1, 2 horas da manhã e vão andando para casa porque não tem como pagar a condução. Isso é entender a caridade. Fazer isso por amor. Então, por trás desses ensinamentos programáticos, existe sempre um bom motivo que nós só vamos entender se nos debruçarmos sobre a filosofia e a ciência espírita. Porque para tudo tem explicação. Para tudo tem explicação. E a explicação não é uma, tipo, então quer dizer que se eu me tornar espírita hoje, amanhã eu vou acordar outra pessoa. Não é nada disso. Se você se debruçar sobre o estudo espírita, você vai se tornar, sim, uma pessoa mais forte para suportar as mesmas coisas que você já suportava. E eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. A gente só joga pedra em árvore que dá fruta. Já pensaram sobre isso? Porque quando você vem para o Espiritismo e começa a exercer isso na sua vida do dia a dia, você começa a dar frutos. Isso faz com que pessoas joguem pedras. Isso é muito interessante, da gente refletir, da gente pensar. Quando eu comecei a fazer palestra espírita, eu às vezes saía de casa atrasado, e aí ia correndo, né? Ultrapassando pela direita, avançando sinal. Jovem é assim, acha que se tem um bom motivo pode fazer as coisas erradas. E aí ia correndo. E aí numa dessa que eu fui correndo, eu não sei bem exatamente se eu fechei, mas alguém ficou muito bravo comigo na estrada. E eu percebi, mas eu pensei, deixa pra lá, eu tenho que chegar na hora certa porque eu tenho que fazer a palestra. Aí fui, estacionei, quando eu saí do carro, peguei minhas coisas para fazer a palestra, quem parou o carro do meu lado? Aquele carro que eu fechei. Quem era dentro do carro? O dirigente da casa espírita. Aonde ficou minha cara? Para onde que eu enfiava a cara? E aí eu comecei a perceber que eu precisava ter mudanças reais se eu queria ser espírito. Então que eu saísse de casa meia hora mais cedo, para não precisar mais cometer esses erros no trânsito. Resultado disso, comecei a sair mais cedo e agora eu venho para as casas espíritas mais devagar do que eu dirijo normalmente no dia a dia, porque eu venho refletindo, pensando sobre o que a gente vai falar, sobre o estudo, pedindo ajuda para o plano espiritual, e isso aumentou a minha qualidade de vida, percebe? E eu deixei de incomodar os outros também, porque um motorista agressivo incomoda muito as outras pessoas. E é engraçado que a gente anda dentro do carro, pega um volante e esquece quem é. Né? Não sei vocês, eu sou assim. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão terem visto a luz? Sim. Como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tem límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras e algum desses pobres sofredores lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que te é dado entrever na tua cegueira? E é assim, quando a gente tem o cego desenvolve outros sentidos, né? O surdo desenvolve outros sentidos, o mudo desenvolve outros sentidos.
A gente vai sempre aprimorando os nossos sentidos conforme as nossas dificuldades. E é esse o ensinamento. Eu costumo dizer, até de forma mais lúdica, né, brincando, às vezes a gente pede: Pai, que eu seja a luz neste mundo. Vocês já pararam para pensar o que é pedir para ser a luz no mundo? Você pensa comigo, o plano espiritual está precisando de muitos tarefeiros. E você pede para ser luz no mundo. Ele vai pegar você e vai colocar você onde for mais escuro. Porque lá está precisando de luz. E aí a gente fica pedindo para ir para que quer ser a luz, sem entender que isso vai significar mais trabalho. A gente está achando que ser luz é usufruir da luz. Não é usufruir da luz. É colocar ela em atendimento aos mais necessitados. Então, quando nos é permitido uma condição social mais equilibrada, a gente precisa transformar isso em exemplo para os menos afortunados. Não é dando dinheiro, não, gente, é dando exemplo. É vivenciando a vida da melhor forma possível para quem nos ver tenha entendimento do que realmente Cristo veio fazer aqui nessa terra. Igual eu falo sobre a importância, eu acabei de comentar sobre essa situação minha do carro, a importância de nós, que nos dizemos espíritas, assumirmos na sociedade uma postura mais adequada. Não adianta você falar: eu sou espírita, e chegar em casa, tratar mal o seu cônjuge, tratar mal o seu filho, ser inadequado no seu trabalho com relação às pessoas. Então você não é espírita, você é simpatizante do espiritismo. Porque o dia que entender a ciência e a filosofia que tem por trás do espiritismo, não vai continuar mais com as atitudes inadequadas. É uma questão natural, é uma questão da busca do objetivo das normas programáticas. Mas eu sempre vou ressaltar, não é fácil, pessoal, não é fácil, não é uma coisa que a gente conquista de uma hora para outra. Tanto que precisamos de muitas encarnações para conseguir, às vezes, resolver uma questão como o egoísmo, como a vaidade. Às vezes uma encarnação só não resolve. Então vocês pensam bem o trabalho que dá eliminarmos de nós um sentimento. E isso é importante de ser entendido. Não é de uma hora para outra. Mas, se não começarmos a nos movimentar nesse sentido, não vai ser nunca. Entende isso? Se eu não começar a direcionar os meus pensamentos, as minhas reflexões, o meu tempo para conhecimento da filosofia, da ciência espírita, eu não vou mudar o rumo da minha vida. Quem continua fazendo as mesmas coisas vai ter sempre os mesmos resultados. Se a gente não mudar o direcionamento daquilo que fazemos, o resultado vai ser sempre repetitivo. Você tem uma atitude diante de uma situação e não gosta do resultado. Na próxima situação você vai tentar outra atitude. Não é isso? Nós temos a diferença maior que existe entre nós e os animais é a capacidade de reflexão. Se a gente já percebeu que aquela atitude nos faz mal, eu, por exemplo, cada dia mais tenho certeza que açúcar me faz mal. Não porque me engorda ou porque, sei lá, quantas coisas, mas toda vez que eu como açúcar, seja no café, seja na sobremesa, no outro dia eu me sinto mal fisicamente. E eu continuo comendo açúcar. Mas aí eu estou diminuindo. Porque eu vou vendo o resultado de não comer, aquilo me agrada. Aí eu vou diminuindo. E se a gente não tiver olhos para refletir sobre essas questões no nosso dia a dia, deu um exemplo muito básico, né? Comer açúcar, reação física. Mas eu estou falando de coisas mais profundas. Das atitudes que a gente toma, às vezes, com o nosso cônjuge, das atitudes que a gente toma no nosso trabalho, das coisas que a gente fala.
Outra coisa que eu tenho aprendido muito, eu até brinco, eu falo assim, poxa, pessoal aí de cima do plano espiritual, não fica me testando não, porque toda vez que eles me testarem eu vou cair. Eu sou um cara extremamente impulsivo. Se alguma coisa me desagradar, eu saio do meu equilíbrio e parto para agressão não física, porque isso eu já superei, mas para agressão moral. Isso está em mim, é de mim isso. E vira e mexe eles mandam um teste, né? E eu caio de novo. Esses dias eu precisei de um eletricista para instalar um ventilador de teto. Comprei o ventilador de teto. Aí chamei a moça e falei, você tem um eletricista para me indicar? Ela falou, tem sim, está aqui o telefone dele. Aí liguei para o cara, falei, quanto que é para instalar um ventilador de teto? Ele falou, R$150. Opa, beleza, vai lá em casa segunda-feira então e instala. Aí quando ele chegou lá em casa, era um senhor, tinha até um tremor na mão, eu simpatizei com a figura daquele senhor. Falei, olha, eu tenho outras questõezinhas aqui em casa para resolver, aquela tomada ali não acende, aquela outra precisa prender o espelho. Aí mostrei tudo, eram umas 6 coisinhas bobinhas para fazer. Falei, o senhor tem interesse em fazer? Ele falou, tem sim. Falei, quanto custa? Ah, não se preocupa não, vai ser baratinho. Falei, olha, meu amigo, eu não tenho a prática de contratar serviço sem saber o preço, porque isso me aborrece muito. Não, que isso vai ser baratinho, fica tranquilo. Como eu tinha simpatizado muito com ele, vou confiar. Ele chegou lá em casa às 8h30 da manhã, começou a trabalhar às 9h, quando foi 10h30 ele já tinha feito tudo o que ele tinha para fazer. E aí eu perguntei, e aí, quanto eu te deu? Ele falou, R$400. Rapaz, eu fiquei tão bravo com aquele moço, eu falei tanta besteira para ele, falei que ele tinha sido, mas não falei com essa calma não, tá? Eu falei muito nervoso. Que ele tinha abusado da minha confiança, que ele tinha sido falso, que ele falou que ia ser baratinho, não foi baratinho nada, que isso era um absurdo, que eu ia falar mal dele lá na loja aqui. Comecei a brigar mesmo com ele. Ele falou, então eu deixo por 350. Eu falei, meu amigo, você não está me entendendo. Toma aqui os 400, você me cobrou 400, você vai levar 400, mas você... Eu falei um monte de coisa, expulsei ele da minha casa, bati a porta. Aí quando eu voltei, minha mulher olhou para minha cara e falou assim, você é espírita? Aí que a gente entende que a gente cai, toda vez que testa a gente cai. Veja bem, eu não estou dizendo que ele agiu corretamente, mas o erro dele não pode justificar o meu. Eu devia ter insistido, olha, eu só faço serviço se você falar o preço antes. Se ele falasse 400, ele ia dizer, não precisa. Quem aqui, pessoal, ganha R$400 em 1h30 de trabalho? Ia ser bom isso? Todo mundo ganha R$400 em 1h30 de trabalho? Mas o meu papel como espírita era ou evitar essa situação, ou uma vez que aconteceu não tinha jeito, agir com equilíbrio. E aí depois que ele foi embora, eu me arrependi. Falei, poxa, eu não devia ter feito isso, mas era tarde, já tinha feito. E está tudo bem, pessoal, eu sou assim, eu sei que sou assim, o que eu preciso fazer? Na próxima vez não faz o serviço enquanto não me falar o preço. E é assim que é a vida. Se a gente não ficar procurando, se a gente não fizer reflexões, se a gente não perceber o que precisamos melhorar, a gente não vai tentar resolver a questão. Porque o egoísta, ele sempre acha que ele é, na verdade, previdente. Não, eu tenho que guardar meu dinheiro porque um dia eu vou ficar velho, eu não posso gastar. E ele fica guardando. Não que não seja para guardar, tá, pessoal? A lei da previdência, ela inclusive está inserida na doutrina espírita, em um capítulo específico eu não sei se é do Evangelho, segundo o Espiritismo. É muito natural que a gente pense no futuro, que a gente queira ter algo para no futuro nos trazer conforto físico e material. É natural, não tem problema nenhum. O problema é que o egoísta deixa, às vezes, de se alimentar, de dar o necessário para a família ou para alguém que ele pode ajudar, em nome disso. E aí, muitas vezes, desencarna com aquele dinheirão lá na conta, sem usufruir. Vocês estão entendendo a necessidade de aprendizado? É isso que é necessidade de aprendizado.
A gente tem que encontrar o equilíbrio. A gente tem que encontrar o equilíbrio para viver, pessoal. E outra coisa importante ser dita, extremamente importante, nós temos um compromisso enorme com o nosso corpo material. A gente precisa cuidar dele. A gente precisa ter condições de chegar no fim da nossa jornada programada. Vou dar um exemplo. O André Luiz. Quem assistiu o nosso Lar 1 aí? Alguém mais assistiu ou leu? Tá, legal. Quem não assistiu nem leu, faça, porque é muito instrutivo. André Luiz foi tido como suicida porque ele fumava e bebia e viveu menos tempo na Terra. Então era o suicídio, esqueci o termo, por tabela, né? Não era um suicídio direto, era um suicídio indireto. Se a gente não cuida do nosso corpo, ele não vai chegar no fim da nossa jornada em condições. Então, é necessário que a gente se cuide, que a gente se alimente bem, que a gente se exercite, que a gente faça tudo o que for possível para esse corpo que foi emprestado chegue no fim da jornada. Do contrário, seremos devedor, moralmente, para a espiritualidade. Então, façam isso. Só não podemos é nos perder nisso. Só não podemos é ficar só nisso. É achar que isso resolve, encerra todas as nossas obrigações. Não é assim que funciona. É isso também. Aí continua lá o nosso querido Vianney. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade de tocá-la. Vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos à causa da falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir a Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. E aí ele falou que ele foi evocado, né, naquela reunião para tentar curar a cegueira de uma mulher que lá estava presente naquele centro espírita. E aí, depois de todo esse ensinamento, ele falou com ela: espera e tem ânimo. Se eu te disser, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa se sentirias. Mas quem sabe se esse jubilo não ocasionaria tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebi todos vós aqui, vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney. Então é isso. Ele, naquele dia, foi evocado para curar a cegueira de uma mulher, mas quis ensinar para as pessoas que isso não seria possível sem que Deus permitisse e que provavelmente aquela cegueira estava a defendendo de algo que seria pior moralmente, espiritualmente falando. E como nós temos a dificuldade, já que estamos encarnados, de entendimento, Vianney achou por bem nos explicar isso tudo. Aqui, quando a gente vem preparar os estudos, a gente não vem com a intenção de mudar o pensamento ou a vida de nenhum dos presentes, senão a nossa mesma. Mas temos a pretensão, na verdade, de trazer informações que sejam úteis e necessárias para reflexões íntimas. Porque só conseguimos mudar o rumo das nossas vidas
quando chegamos a conclusões pessoais da necessidade dessa mudança. Se nós permanecermos fazendo o que fazemos, sem mudar as nossas atitudes, permaneceremos com os resultados que já temos. Se não é mais o que queremos para a nossa vida, é necessário que reflitamos a necessidade da mudança dos hábitos, dos pensamentos, das atitudes. Esse é o nosso motivo, trazer informações para gerar condições de reflexão. Façam essa reflexão, façam mais orações, estudem mais o Espiritismo, leiam. Porque nós que aqui estamos, nem sempre estamos falando o que vocês realmente precisam ouvir. Somos falíveis também. Damos exemplos equivocados também. Então, na dúvida, fiquem com o que vocês aprenderem na leitura que fizerem na codificação de Kardec e nas outras mais que existem na nossa doutrina magnífica. Só Chico Xavier escreveu 460 títulos, Nivaldo 280, tem a codificação de Kardec, então dá para a gente escolher o tipo de literatura que mais nos convier. Continue frequentando a Casa Espírita pela água frutificada, pelo passe, mas entendam, só haverá mudanças verdadeiras quando cada um de nós decidirmos que queremos essas mudanças para as nossas vidas e insistirmos nela, porque leva tempo e a perseverança nos levará aonde precisamos. Ok? Obrigado pela presença de todos, pela confiança. Volta a palavra aí para a direção da casa, dar seguimento ao trabalho dessa manhã. Agradecemos o Anderson pelo estudo da manhã de hoje. Falou um pouco, né, das coisas que ele ainda cai, mas eu sou testemunha viva, ocular da mudança desse rapaz, porque eu sou vizinho dele há 44 anos só, né? Desde quando eu mudei para o condomínio, que a família dele aqui construiu aquele condomínio, e realmente até na oratória espírita ele cresceu bastante, graças a Deus. Eu que acompanhei ele aí um pouco no início, né, nas nossas viagens. Introduziu. Não, nada disso. Você cresceu por si mesmo. E é uma pessoa que eu tenho um carinho especial em função disso, até porque ele não me conhecia, mas eu já conhecia ele. Eu convivi com o pai dele, que já desencarnou, o tio dele, mas ele, né, ainda era uma criança, um jovenzinho, né, até que um dia nos encontramos numa casa espírita. Então, uma alegria muito grande vê-lo nessa caminhada, que Deus possa abençoá-lo sempre. Quarta-feira que vem, nós temos a palestra de João Carlos, com o título Injúrias e Violências. E no outro domingo, a Ana Paula, do A Caminho da Luz, Afabilidade e Doçura. Então, estão todos convidados. Lembrando a vocês que as atividades nossas estão lá no quadro de aviso, com uma alteração. O ERG, que era na quinta-feira, Estudo Sistematizado da Doutrina, agora ele é na segunda-feira, junto com o estudo do Evangelho do Max. É o Rogério que está comandando, então às segundas-feiras ele vem para cá presencialmente, mas é online também. É híbrido, né? Ele está aqui e ele transmite também online, ok? Então essa é a única mudança dos nossos estudos por enquanto, ok? Plantão de paz, segunda-feira de 8 às 9, sexta de 17 às 18. 16. Sempre é ruim isso. 16 às 17, com Altamir, ok? A gente hoje vai pedir aí pela tia Margarida, que está hospitalizada, sofreu um pequeno acidentezinho, né? Eu carinhosamente os chamo até de tios, porque eu fui ver que eu não tenho nem um tio mais encarnado, então eu não adotei o tio Miguel, tia Margarida, né? Porque realmente a gente vê, aí que a gente vê que está envelhecendo, né? Não tem um tio mais pai de pai nem de mãe que estão ainda encarnados. Ok? Vamos encerrar essa primeira parte, pedindo àqueles depois que tiverem condição da passe, se dirijam à sala de passe, e aqueles que tiverem necessidade de tomar o passe, aguardem que serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro. Então, lembrando a vocês aquele cafezinho fraterno lá fora, chá, ok? Bolinhos sortidos lá, para aquela confraternização depois do passe. Então, vamos terminar essa primeira parte agradecendo a Deus, agradecendo ao Anderson, pelo estudo da manhã de hoje, que Deus continue amparando,
o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita por aí, que o faz de uma forma calma, tranquila, objetiva, que todos nós possamos de fato compreender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece, nós damos por encerrada a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Paz, desejando a todos um bom domingo.